Olá, bem-vindo. Essa é a primeira videoaula aqui da disciplina de transferência de calor do curso de Engenharia Mecânica da UFJM. Nesse vídeo a gente vai ver os mecanismos físicos da transferência de calor por condução e a equação que a gente utiliza para calcular a taxa de transferência de calor por condução. Ok? Então vamos lá. Então a gente já viu em sala de aula que a transferência de calor ela pode ser definida como a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Ou seja, para que haja transferência de calor, é necessário que você tenha pontos no espaço onde existe uma diferença de temperatura entre esses dois pontos, que é exatamente o que está ocorrendo, né, nessa figura aqui da imagem. Né? Do nosso próprio conhecimento do cotidiano, a gente sabe que na extremidade aqui dessa peça metálica você tem uma maior temperatura, nesse outro ponto aqui uma menor temperatura, então o calor está sendo transferido dessa região para essa região aqui. O que a gente vai ver nesse conjunto de vídeos introdutórios da disciplina é como é que ocorre essa transferência de calor. Então, a transferência de calor ela pode ocorrer de três modos diferentes: condução, convecção e radiação. E não necessariamente cada modo desse vai ocorrer de forma separada. Né? Ao contrário, né, é muito mais comum que os três modos de transferência de calor eles ocorram ao mesmo tempo, que é exatamente o que está acontecendo aqui nessa figura. Então, ao longo desses três vídeos introdutórios, né, é esperado que você consiga perceber como cada modo de transferência de calor está ocorrendo aqui nessa figura. Ok? Vamos começar então a falar da condução de calor. Então, para a gente entender primeiro a condução de calor, vamos ver esse vídeo com esse experimento aqui. Né? Então, nesse experimento, a gente tem esse pequeno disco metálico, né, onde estão engastados aqui 5 barras metálicas também, né, de diferentes materiais. Abaixo desse disco metálico, né, a gente tem uma fonte de calor, né, que vai aquecer o disco metálico. Na extremidade de cada barra metálica, a gente tem um pequeno furo aqui, né, onde foi passado parafina, né, e em cada ponto desse aqui vai ser fixado uma esfera metálica. Então, esse é o experimento, vamos ver agora o que é que acontece. Então, nesse ponto, a barra foi posicionada, né, em cima da fonte de calor, né, e ela está aquecendo cada extremidade. Aí, o que você viu agora foi uma esfera na barra de alumínio caindo. Agora caiu a esfera na barra de cobre. A esfera da barra de latão, que é uma liga de cobre e níquel. Agora na barra de aço. E por último, como vai ser mostrado no vídeo, cairia a esfera na barra de aço inoxidável. Ok, então vamos lá voltar para os slides para a gente definir o que é a condução de calor. Então, o calor é transferido por condução quando a diferença de temperatura no espaço ela ocorre em um sólido ou em um fluido em repouso, ou estacionário. Então, a condução de calor foi exatamente o que a gente acabou de ver no experimento. Então, observando o experimento, a gente consegue enxergar a definição de condução de calor nele. Né? Então, nesse experimento foi criada uma diferença de temperatura, né, entre a base de cada barra dessa e a ponta da barra, né? A ponta numa temperatura próxima à temperatura ambiente. A base da barra foi aquecida, né, por essa fonte de calor, então criou-se uma diferença de temperatura, nesse caso em um sólido, ou seja, em um meio estacionário, né, e o calor ou energia térmica foi transferida da base da barra até a ponta da barra. A gente conseguiu visualizar, né, essa transferência de calor por condução ao longo da barra, porque a gente viu que na ponta da barra, né, em um dado momento, a parafina foi derretida, né, fazendo com que a esfera presa na parafina caísse. Outra coisa também que é possível observar nesse experimento é que essa condução de calor foi diferente em cada material. Né? A gente conseguiu observar isso porque em cada material a esfera caiu, né, em tempos diferentes. Então, o que a gente viu nesse experimento foi a condução de calor através de uma barra metálica. O mecanismo físico da condução de calor em sólidos, né, que é o caso aqui dessa barra metálica, né, é um pouco complexo, ele vai estar relacionado à vibração da estrutura atômica do material e no movimento dos elétrons livres. Já nos gases, né, o mecanismo físico é um pouco diferente. Nos líquidos e gases, né, esse mecanismo físico está associado ao movimento das moléculas no meio, né, no líquido ou no gás. Né? Então, nesse caso, tem moléculas mais energéticas, né, com maior nível de agitação, ou seja, maior temperatura, né, vão transferir essa agitação para moléculas menos energéticas, né, e isso é o que a gente observa, né, macroscopicamente, né, como uma transferência de calor por condução em líquidos e gases.
da definição de condução, né, a gente viu que a condução ela ocorre em meio estacionário, ou seja, o líquido ou gás tem que estar em repouso. Porém, na maioria dos casos, quando a gente aquece um líquido ou gás, ele começa a se movimentar, né, devido às forças de empuxo que são criadas nesse meio. Então, os casos mais comuns de condução que a gente vai estudar vão ser, obviamente, em sólidos, né? Porém, tem um caso bem particular que é importante para a engenharia, onde, de fato, vai ocorrer a condução em um gás estacionário. Nessa figura aqui, a gente vê um tipo de material que é bem conhecido da gente, né, que a gente costuma chamar de isopor, né? O nome mais técnico desse material seria poliestireno expandido, né, ou EPS, né? Esse material ele é formado por pequenas bolinhas, né? E se a gente pegar essas pequenas bolinhas, né, e aumentar isso aqui, né, nesse caso aumentando 5 vezes, a gente vai ver que cada bolinha de isopor ela é um material poroso, né? E ela é formada por pequenos poros, né? E nesses poros fica armazenado um gás, nesse caso normalmente o ar. E nesse caso específico, como esse poro ele é muito pequeno, mesmo que esse ar dentro do poro ele seja aquecido, ele normalmente ele vai se manter estacionário. Então, através do poliestireno, por exemplo, o que a gente vai ter aqui é uma condução de calor através de um fluido estacionário. E logo mais à frente, quando a gente estiver estudando as propriedades térmicas dos materiais, né, a gente vai ver que essa condução de calor por um gás estacionário, né, dá uma característica bem importante a esse material. Então, pelo vídeo que a gente viu do experimento e por essa situação aqui que ocorre, né, do poliestireno expandido, a gente vê que a condição de calor, então, ela ocorre sempre que existe uma diferença de temperatura em um meio estacionário. E esse meio estacionário ele pode ser um sólido ou um fluido ou um gás estacionário, beleza? Agora vai interessar para a gente também como a gente calcula essa taxa de transferência de calor por condução, beleza? Então, vamos ver isso agora. Então, a gente calcula a taxa de transferência de calor pelo que a gente chama de lei de Fourier. Então, a lei de Fourier ela é uma equação que ela vem da observação. Então, não vai existir uma demonstração formal para a gente chegar na lei de Fourier. O que a lei de Fourier diz para a gente é o seguinte, que a taxa de transferência de calor por condução ela vai ser proporcional à área perpendicular a esse fluxo de calor e proporcional também ao gradiente de temperatura, ou seja, uma diferença de temperatura no espaço. Essa constante de proporcionalidade, na verdade, ela vai ser uma propriedade do material, ou seja, uma propriedade do meio, e a gente chama ela de condutividade térmica. Então, por que é importante a gente conhecer a lei de Fourier? É conhecendo a lei de Fourier que a gente consegue controlar essa taxa de transferência de calor por condução, né? Então, se essa taxa ela é proporcional à condutividade, à área e o gradiente de temperatura, eu vou poder, por exemplo, alterar a condutividade térmica do meu meio. Se eu quiser aumentar ou reduzir essa taxa, eu posso mexer na área. Eu vou poder mexer nessa área da condição de calor, ou em algumas vezes eu vou conseguir alterar o gradiente de temperatura desse meu meio, né? Tudo isso para obter o efeito desejado na minha taxa de condição de calor, beleza? Agora vamos dar uma olhada nas unidades de cada termo dessa equação. Ok, então a lei de Fourier ela vai dar para a gente aqui a taxa de transferência de calor por condução, e ela fala que essa taxa ela é proporcional à condutividade térmica do material, a área perpendicular ao fluxo de calor, né, e o gradiente de temperatura, ou seja, uma diferença de temperatura no espaço. Então, em termos de unidade de medida, né, a taxa de transferência de calor é dada em watts, né, ou em joule por segundo, né? A condutividade térmica do material ela é dada em watts por metro Kelvin ou em watts por metro grau Celsius, beleza? E aí, nesse caso aqui, tanto faz você expressar essa unidade em watts por metro Kelvin ou watts por metro Celsius, ok? Independente da unidade de temperatura que você vai utilizar aqui no seu gradiente de temperatura, beleza? A área, naturalmente, ela é dada em metro ao quadrado, né? E o nosso gradiente de temperatura aqui ele vai ter unidade, vou escrever aqui Kelvin por metro. Então, a gente consegue ver aqui que esse metro ao quadrado vai cortar com esse metro e o metro aqui, Kelvin com esse Kelvin, né? E vão sobrar basicamente as unidades de watts, beleza? Agora, essa mesma lei de Fourier, ela vai poder ser expressa em unidades de watt por metro ao quadrado. Então, se a gente dividir a lei de Fourier aqui pela área, dt dx, se a gente dividir os dois lados dessa equação pela área perpendicular ao fluxo de calor, né, a gente vai ter a lei de Fourier expressa agora como um fluxo de calor em watts por metro ao quadrado. E aí, esse fluxo de calor ele vai ser igual a condutividade térmica do material vezes o gradiente de temperatura. E aí, em termos de unidade, a gente vai ter aqui watts, a condutividade térmica em watts por metro Kelvin.
o gradiente de temperatura em Kelvin por metro. E aí aqui a gente vai cortar essa unidade de Kelvin por Kelvin, e essa unidade de metro aqui com metro vai dar metro ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui o fluxo de calor expresso em watts por metro ao quadrado, beleza? Então, é importante você conhecer essas duas formas, né, de representação da lei de Fourier, né, seja na forma de taxa ou na forma de fluxo, né, e você está seguro nas unidades, né, de cada uma dessas equações, porque ao longo do curso a gente vai utilizar essas duas formas, né. E, por fim, você deve ter percebido que a lei de Fourier ela apresenta um sinal negativo, né, logo no início da equação. Né. Então, a gente vai considerar que esse fluxo de calor ele vai ser positivo, né, quando ele ocorrer na direção de x. E para ele ocorrer nesse mesmo sentido, né, da direção de x, se a gente tiver aqui um meio estacionário na temperatura T1 e com a superfície aqui na temperatura T2, essa temperatura T1 ela deve ser maior do que T2. Dessa forma, o fluxo de calor vai ocorrer de T1 para T2. Só que nessa situação, o gradiente de temperatura dt dx ele vai apresentar um sinal negativo. E aí, uma vez ele apresentando um sinal negativo, ele deixaria essa taxa de transferência de calor negativa. E é por isso, então, que a gente força esse sinal positivo da taxa, acrescentando aqui um sinal negativo. Então, o sinal negativo do gradiente de temperatura, junto com esse sinal negativo, vai proporcionar uma taxa de transferência de calor positiva sempre que ela ocorrer no sentido de x. Beleza? Ok, então nesse vídeo introdutório, né, a gente viu o princípio físico da condução de calor, né, e a equação que a gente utiliza para calcular a taxa ou fluxo de transferência de calor por condução. Lembrando que a gente vai voltar a estudar a condução mais à frente nesse curso, né? Esse foi um vídeo introdutório, né? E agora na próxima videoaula a gente vai estudar sobre o modo de transferência de calor da convecção.